Graça e paz. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe você que está nos assistindo pela internet ou vai nos assistir futuramente. Eu estou muito feliz de poder estar aqui nessa noite, trazendo algo da parte de Deus para que a gente possa ser edificado e aprender um pouco daquilo que Deus tem e quer para cada um de nós. Eu estou feliz porque faz uma semana, está indo para 2 semanas, que a gente mudou de residência. Eu morava a alguns quilômetros daqui, então havia vários impedimentos para estar constantemente aqui na casa. E essa semana eu já vim 3 vezes já, então já está demonstrando que as coisas realmente estão mudando, que a gente está podendo estar junto novamente, que isso é edificação para a minha vida, para a vida da minha família. E é de extrema importância que todos nós sejamos verdadeiramente o corpo de Cristo, todos unidos e desejando estar nesse lugar. Não que esse lugar seja algo místico ou sobrenatural, mas esse lugar ele traz uma maturidade para a gente e nos permite ter contato com as pessoas, que daí a gente começa a compreender os propósitos de Deus, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que estão caminhando conosco. E ontem a gente esteve aqui, teve reunião de homens, foi uma benção, assim como tantas outras coisas que eu creio que Deus vai movimentar para fazer. Até fazer um parênteses aqui, de tudo que isso que a Tânia falou, o prédio está ficando bonito, eu estava olhando aqui, ontem estava tudo zoado ali, estava de branco, porque tinha que passar a tinta, e está ficando bonito. Vocês têm percebido as modificações que têm acontecido aqui? É uma delícia, né? A gente está no lugar. Quem gosta de ir num lugar e se sentir confortável? Você vai num shopping, agora que eu tenho 2 crianças, a gente tem que ir num lugar onde tenha trocador, fraldário, micro-ondas para esquentar o mamazinho. Eu fui no shopping em São José dos Campos, cara. Meu Deus, o lugar lá era maravilhoso. Tinha tudo, melhor que a minha casa. Eu falei, nossa. Aí a gente veio para o shopping de Pinda aqui, meu Deus, cara. Deixou muito a desejar. Mas aí eu trago isso para a igreja. A gente quer estar num lugar bom, se sentir bem, que os nossos filhos se sintam bem, certo? Quando a gente vai no shopping, a gente tem que investir, tem que pagar o estacionamento, tem que ter, de certa forma, um sacrifício da nossa parte. Então, que nós venhamos a compreender, está rolando uma mobilização aqui, algumas pessoas já estão envolvidas para estar ofertando, para a gente conseguir adequar todo esse prédio no prédio dos sonhos, o prédio que você deseja viver, o prédio que você deseja congregar, da melhor maneira. Está chegando calor, né? Quem quer ar-condicionado aqui dentro, no verãozão? Todo mundo quer, eu tenho certeza. Mas 1 ou 2 ou 3 só investindo nisso, vai ficar difícil para a gente colocar esse ar. Mas eu creio que se todo mundo tiver entendimento de que, se eu colocar um pouquinho, não vai pesar para mim e vai fazer para todo mundo, a gente vai deixar esse prédio logo, logo top. E já está ficando. Tá? Eu estava ali, eu falei, tá da hora já. Mas quanto melhor, mais satisfeito a gente fica, né? Televisãozinha que a gente tinha de 14 polegadas era legal. Colocou uma de 42 em casa, fica melhor, não fica? Então, o que a gente puder fazer para o benefício próprio, nós vamos estar investindo. E não entendendo como sacrifício, como a Tânia colocou, mas como um privilégio, porque eu tenho a oportunidade de contribuir não só para mim, mas para minha família e para a vida daqueles que vão chegar muitos. Amém? Eu quero compartilhar algo com vocês nessa noite, algo que Deus tem estabelecido na minha vida e que é um princípio que muitas vezes a gente aprende em casa, mas um princípio que muitas vezes ele está errado, e hoje a gente vai ter um entendimento concreto na palavra de Deus, que é a respeito da submissão. Até como título da mensagem, eu coloquei submissão gerada na obediência ao Senhor.
Hoje a gente sabe que existe muitos tipos de submissões. Existe submissão, principalmente aquela que maridos, as esposas têm que ser submissas. Isso aí, às vezes, dá até um negócio já na mulher, porque entende erradamente que tem que fazer tudo que o marido manda. E não é isso. Mas, para a gente poder viver a plenitude do que Deus tem para nós temos que ser submissos a Ele. É algo que eu tenho compreendido todos os dias e colocado extremamente em prática. Porque se eu entender que uma vida, para ela ter um propósito concreto, ela sempre vai iniciar na obediência. Se você compreendeu que Deus tem dito algo para você, e já compreendeu, porque tantos ensinamentos, culto após culto, a gente já ouviu bastante coisa a respeito. Mas por que ainda não tem acontecido? Porque a obediência ainda não é primícia na minha vida. Eu ainda ouço o que Deus tem falado, mas ainda não tenho colocado em prática, verdadeiramente, aquilo que Ele quer que eu viva. Que é, de fato, estar submisso à vontade de Deus. E o que é submissão? Busquei no dicionário e diz que é o ato ou ação de submeter. Deixar dominar passivamente. Ou seja, você não tem direito de tomar as suas decisões. Não é mais a sua vontade, não é mais a minha vontade. Mas é a vontade do que a palavra diz. Isso é se submeter ao que Deus tem dito. Porque muitas vezes a gente sai daqui cheio do entendimento do que Deus falou e eu preciso fazer. Mas eu acabei de virar a esquina, o que eu faço? Desobedecer a Deus. E aí no outro dia o que eu fico fazendo? Murmurando e chorando que as coisas não saem do lugar. Mas isso porque Deus não está fazendo? Não. Simplesmente porque eu tenho um coração totalmente rebelde e desobediente daquilo que Deus já ministrou, que já usou uma pessoa de repente para falar, mas eu ainda insisto em não fazer. E isso não há oração que movimente você. Não há nada que ninguém faça. Simplesmente é você que tem que se render àquilo que Deus está dizendo e está buscando da sua vida. Porque cada vez que a gente não escolhe obedecer, o propósito de Deus que ia se cumprir na sua vida e através de você na vida de outros, ele está sendo adiado, cara. A gente deixa de viver a plenitude do que Deus tem para os nossos tempos, porque eu creio nisso, que nós somos uma geração que não devemos passar em branco, nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós não estamos sentados aqui cultos após culto para simplesmente ouvir uma pregação diferente ou aprender um pouco mais, mas estamos aqui sendo alimentados, lapidados para transformar esse mundo corrompido e caído aí fora. Só que, se eu não me posiciono diante da obediência que Deus já estabeleceu para mim, isso aí vai passar, os anos vão passando, as pessoas vão sendo levadas, uns crescendo, outros não, e a gente vai ficando. Isso não pode ser parte da minha vida, eu não quero mais isso. Eu já determinei isso diante de Deus, que eu não consigo mais viver os meus propósitos, mas eu quero viver o propósito de Deus para mim, para minha casa, para minha família e para minha sociedade. Eu acredito que Deus não me tirou da onde eu estava para eu continuar sendo uma pessoa qualquer, porque eu sou um filho. Vocês são filhos. E que realmente estão aí para fazer a diferença. Talvez você olhe e fale, cara, o que você está falando, você nem me conhece. Não mesmo, mas Deus conhece. E Deus sabe quem você é. E sabe para que você foi chamado. Talvez ainda você não identificou. Até agora, 8h30. Mas antes de acabar esse culto, você vai sair certo para que você foi chamado. E convicto de que você não deve ficar
como está agora. Mas eu já estou fluindo, eu já estou indo, então vai mais. Tem uma porção sempre maior daquilo que você já está recebendo. E para isso acontecer, basta simplesmente a gente se render àquilo que a voz do Senhor está falando o tempo todo, cara. Ele está se manifestando de diversas maneiras, né? A presença de Deus, ela é tão poderosa que não precisa falar nada. A criação própria já está revelando a glória dele. E já está despertando em nós a facilidade de desejar estar junto com ele o tempo todo. Você acorda de manhã, às vezes não acontece nada, mas você já fala, Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor está aqui. Porque eu tive a oportunidade hoje de levantar e vou tomar um café ou não, sei lá, vou direto para o trabalho ou não também. E consigo já ver a manifestação dele. Mas isso é só para minha satisfação? Não. Para que eu possa resplandecer isso aonde quer que eu esteja. E quando a gente se submete a Deus, há realmente uma liberdade em nós. Porque quando você já tem conhecimento um pouco da verdade e de aquilo que Deus tem dito, se você não faz o que Ele pede, o que acontece? Rola um pesar dentro de nós. Rola uma insatisfação. Uma indignação até. De eu falar, meu Deus, por que eu não estou cumprindo isso? E aí não há uma liberdade em você para você conseguir estar realmente caminhando com Jesus e desfrutando daquilo que Ele tem para cada um de nós. Por conta de uma maldade que está acontecendo? Não, de algo internamente meu. Que só eu mesmo sou o causador e ninguém externo traz isso para mim. Mas eu próprio, diante da minha falha, acabo ficando frustrado daquilo que Deus prometeu. Eu quero falar de uma pessoa que é muito fácil falar e tem muita coisa para dizer, mas foi um homem que se submeteu à vontade de Deus e fez com que nós estivéssemos aqui hoje, a nação, a geração dele, fosse toda liberta por causa da atitude e submissão dele. É a vida de Moisés. Você pode abrir em Êxodo, capítulo 3. Feche seus olhos por um instante. Pai, em nome de Jesus, nós queremos mais uma vez te agradecer pela oportunidade, o privilégio de estar na tua casa, de poder ouvir a tua voz e tentar entender, Senhor, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Que neste momento o teu Espírito Santo seja o condutor de tudo que vai acontecer aqui. Que o Senhor tenha liberdade para conduzir o nosso coração até a tua presença, Deus, e fazer com que a palavra que será lançada seja colocada em uma terra fértil e que renda bons frutos, Pai. Para a glória do teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Êxodo capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. E ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai,
o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó, para que tire o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal que eu te enviarei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Até aqui no 12 só. Então aqui, Deus falando diretamente com Moisés a respeito de um propósito que Deus tinha para que o Moisés vivesse naquele tempo. Todo mundo já deve conhecer a história de Moisés. Moisés nasceu num tempo onde o povo passava por grande opressão, que Faraó, ele, temendo o crescimento do povo hebreu, ele determina que todas as crianças, elas fossem mortas, porque tinha uma promessa onde viria o libertador. E esse plano frustrado dele de matar todas as crianças não acontece, porque as parteiras, elas, de certa forma, elas não foram submissas. Isso é importante ressaltar, que a submissão, ela, para a gente que é cristão, ela tem um limite. A Deus não há limite, você tem que ser submisso e ponto, e não tem o que discutir. Mas as autoridades, eles determinaram que as parteiras avisassem sobre as crianças. E elas, diante de um temor que elas tinham a Deus, elas simplesmente falaram: ó, a mulherada lá é muito forte, e quando a gente chega lá, as crianças já nasceram, então não vai rolar não, não dá para ver quando essas crianças estão nascendo. E mesmo assim ele insiste ainda, então a guarda vai sair e vai pegar as crianças, e Moisés nasce nesse contexto, e aquela história que a mãe dele, quando ele nasce, ela coloca ele num rio, e aí a gente já vê o propósito de Deus acontecendo na vida de Moisés, desde bebê. Porque ele teve uma criação de príncipe dentro do castelo lá do Egito. E depois acontecem muitas outras coisas que não é o foco da mensagem. E quando ele novamente sai fora do Egito e fica 40 anos no deserto, e ele tem um encontro com Deus nesse momento, Deus já estabelece com ele: cara, eu tenho um plano para você. Eu tenho um propósito para a sua vida. E esse propósito... Só ligar lá na chave. Desculpa, irmãos, é que precisa abrir o carro porque as crianças querem ir no carro, então eu tenho que interromper. E essa questão já era planejada por Deus para acontecer. E aí a gente consegue ver muitas coisas do verso 1 ao 12 que acontece nesse diálogo de Moisés, nessa questão dele falar: mas quem sou eu? E esses questionamentos muitas vezes vêm para a nossa vida. Porque quem somos nós diante de Deus? Não somos nada, não somos ninguém. Mas aí que está o negócio. Nós sem Deus somos ninguém, mas nós com Deus somos tudo, cara. Nós somos pessoas que não temos nem a noção do que nós somos capazes e do que Deus tem planejado para cada um de nós viver. Talvez haja um monte de ponto de interrogação sobre a nossa capacidade de conseguir fazer alguma coisa. Mas a capacidade não vem de nós mesmos.
vem de Deus. E é isso que o texto vai dizer. Porque nessa questão da sarça mesmo, a manifestação dele foi uma manifestação pontual onde Deus se manifestou ali. Então Deus vai se manifestar na sua vida de maneira pontual para que você compreenda a soberania dele e os atributos específicos de Deus. Ele vai falar de maneira clara e específica muitas vezes, mas muitas vezes não vai ser dessa forma. Vai ser algo meio misterioso e que você vai conseguir entender só lá na frente. Às vezes acontecem as coisas, a gente fica com vários questionamentos, mas o propósito real de cumprimento daquilo que aconteceu, você vai ter a revelação futura e não presente. E no verso 4, no verso 3, a gente entende que quando ele percebe a questão da sarça ardendo, ele se aproxima mais. E essa é uma característica que a gente tem que desejar e ansiar. Todas as vezes que a gente vê a manifestação de Deus na nossa vida, a gente tem que desejar estar próximo de Deus. Estar desejando cada vez mais se aproximar dele na intimidade e no relacionamento. Porque isso vai fazer com que a obediência não seja um peso, mas seja uma satisfação na nossa vida. Seja algo que não é imposto, mas eu faço porque eu amo e desejo viver essa plenitude. Porque quando é estabelecido por alguém falando, por exemplo, você está com responsabilidade em alguém, de falar, você tem que ler a Bíblia e tudo mais. Aquilo ali, a pessoa fala, beleza, mas ela não vai ler. Ou ela vai ler hoje. Amanhã, se você falar, de repente ela vai falar que vai ler e já não vai ler nada. Porque não há um desejo próprio de proximidade ali. Não há um amor e um entendimento de que a necessidade de eu estar me aproximando de Deus é para o meu próprio benefício. E esse lance da sarça é isso. Quando ele percebeu que era Deus manifesto ali, ele queria chegar mais próximo para de fato ter uma revelação maior do que Deus tinha para ele. E entendendo a intenção do nosso coração, eu acredito que tudo fica mais simples. Porque Deus sabe a intenção do seu coração em buscar Ele. Em se de fato você tem feito e por que você tem feito. Por que eu tenho buscado? Porque simplesmente eu vim trazer uma mensagem aqui hoje? Ou porque eu amo buscar a revelação de Deus na palavra dEle? Eu amo estar na presença dEle para eu ter conhecimento, para ficar debatendo com pessoas? Ou eu amo ter o conhecimento dEle porque dessa maneira vai ser gerado mais amor no meu coração e eu vou conseguir manifestar mais a glória dEle para as pessoas? Qual tem sido a intenção do seu coração? Talvez acabar com os problemas que você tem enfrentado num casamento, financeiramente, em alguma área da sua vida que precisa de um tratamento, ou a sua intenção de se aproximar de Deus tem sido realmente porque você o reconheceu como um Deus digno de ser adorado e de ser louvado? Isso é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque se você tem feito algo de uma maneira errada, corre o risco de você estar caminhando, como se diz, correndo atrás do vento. E não está conseguindo pegar nada. E isso, muitas vezes é mortal, porque vai gerar insatisfação, porque muitas vezes o fruto não vai vir. Não vão ter respostas às perguntas, porque as perguntas estão sendo feitas de maneira errada. Então a gente tem que entender que a proximidade de Deus vai fazer com que a gente seja mais sensível a tudo que Ele está dizendo com relação a esse propósito e essa submissão. E a gente tem que perceber, como diz no verso 5, fala da questão da sandália. Que fala, cuidado aí, que você está se aproximando desse lugar, esse lugar é santo. Na cultura hebraica,
A questão da sandália, quando eles iam entrar em templos e locais que eram designados aos sacerdotes, eles tiravam por conta das impurezas que estavam nos pés. Então isso era uma questão cultural para não fazer com que o lugar ficasse, vamos dizer, poluído. E hoje em dia, isso é lógico que não faz parte da nossa cultura. Mas a gente pode fazer uma analogia aqui, nessa questão de sandálias, ou cuidado com o pé que você está se aproximando, de como está realmente o nosso coração e as nossas atitudes para se apresentar diante de Deus. Lógico que a gente chega imundo, cheio de pecado diante dele. Mas uma coisa é você se apresentar diante dele em arrependimento, compreendendo que precisa do perdão e tendo o desejo de se santificar a cada dia, para poder, de fato, estar caminhando na plenitude do que Deus tem para nós. Porque o pecado, ele realmente está enraizado dentro de cada um de nós. Mas a prática do pecado, se a obediência for estabelecida de Deus na minha vida, eu não vou ser escravo desse pecado. Porque o que mais tem matado as pessoas de caminhar em santidade, o que é? É o pecado. É o pecado que não te deixa progredir naquilo que Deus já tem para você. É o pecado que não te deixa evoluir, seja espiritualmente ou até em outra área da sua vida. Porque ele te trava de uma maneira que você só submete a ele. E vira escravo, escravo da carne, escravo do pecado. Onde a voz de Deus passa longe. Ela bate e não consegue entrar, porque está tão cheio de impureza que nada faz efeito no meu coração, na minha mente. Então, a gente tem que entender que Deus, ele merece respeito e principalmente humildade do nosso coração. Que ele é um Deus santo, independente de como a gente tem vivido nesse mundo e o mundo está, ele continua sendo santo, santo, santo. E tudo que fazemos que desagrada o coração dele, não altera essa santidade dele. Ele vai permanecer santo o resto das nossas vidas, cara. E esse entendimento, quando é gerado em mim, há, de fato, um temor para me apresentar diante dele. Não um medo, mas um temor que vai gerar em mim um amor para que eu consiga ser obediente. Chega de ser rebelde, cara. Chega de rebeldia. Estamos todos aqui maduros diante de tanta informação e séculos, milênios que se passaram, para a gente continuar na rebeldia e desobediência, que na verdade no fundo é uma imaturidade. Tipo, eu não quero, não vou. Criança de 16, criança não, molecão, 16 anos, que o pai fala, não, mas eu vou. A minha filhinha de 1 ano fala, não sobe. Ela sobe. Ela tem 1 ano, cara. Aí eu dou um tapinha na bunda dela, ela fica de boa, daqui a pouco ela vai de novo. Porque ela não entende ainda. Agora nós já entendemos. E não precisamos padecer mais. Não precisamos continuar vivendo dessa maneira desregrada que nem tem nos agradado nem um pouco. Só tem trazido miséria. Miséria. E a gente não precisa disso. A gente pode viver uma vida plena. Uma vida completa e satisfeita em Cristo Jesus. Com um princípio básico. Obediência. E submissão. Sabendo que eu estou submisso porque eu tenho uma missão. Eu tenho um propósito a ser cumprido. Seja ele na minha vida, ou na vida da minha família, ou na vida da minha geração. Somos uma geração que pode transformar essa cidade. Moisés, ele não tinha entendimento do que ele ia fazer naquele momento. Porque ele falou, eu não tenho capacidade, quem sou eu? Como é que eu vou? Vocês acham que ele ia ter noção do que ia rolar com tudo? E os maiores milagres da história foram nesse tempo aqui.
Mas simplesmente começou quando ele falou, então tá bom, eis-me aqui, vou embora. Quando que a gente vai dizer, eis-me aqui, de fato, para se colocar na brecha e não sair mais? Ah, mas vai ser difícil demais isso aí. Eu tô que tô e vou permanecer. Mas está sendo fácil? Lógico que não. Pagar preço. O preço mais alto já foi pago, que foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Tudo que ele tinha que derramar e pagar por mim e por você, ele já pagou. Agora, o que a gente vai dizer que é sacrifício, na verdade, é mimimi, né? Nos dias de hoje é o mimimi. Que a gente não está habituado muitas vezes a encarar. Mas devemos ser homens e mulheres de Deus. Porque o verso 7, 8 e 9, eu vou simplificando. Ele vai falar do sofrimento que o povo vivia. Quase sempre proporciona, o sofrimento quase sempre, ele proporciona a ação de Deus. Deus tem a maneira específica de agir. Então, o povo estava sendo oprimido, ele estava sendo totalmente destruído ali pela opressão de Faraó. Mas é nesses momentos, irmãos, que a manifestação de Deus vem com uma glória maior ainda. Quando você está naquele momento onde você fala, e agora? Qual que é a solução para a minha vida? É nesse momento que a gente realmente clama e Deus ouve, porque é isso que aconteceu. Ele falou, o clamor do seu povo chegou até mim. Porque eles não estavam suportando mais aquela vida. Eles não estavam aguentando mais. Talvez é isso que a gente precisa. É um grito de socorro e libertação. Deus, eu não aguento mais viver essa vida que eu estou vivendo. Porque a gente consegue vir para cá, quinta, domingo, reunião disso, de aquilo, e no fundo tá totalmente desesperado, sabendo que o que está vindo aqui é um estereótipo de uma pessoa crente. Porque no fundo você sabe que você está pior do que o cara que está lá fora no mundo. E aí, neste momento, Deus ele se manifesta e fala, eu sei quem você é. Você consegue enganar todo mundo, mas a mim você não engana. E eu quero que você clame para que eu intervenha e faça de fato o que eu preciso fazer no seu coração. Faça de fato o que eu desejo fazer e não o que você deseja viver. Deus escolheu Moisés sabendo das limitações dele. Tanto é que vários trechos ele vai falar que ele não sabe falar, mas quem sou eu? Eu era para ser rei, não fui. Nem o povo do Egito me conhece mais e nem o povo hebreu. Quer dizer, estou mais perdido que tudo, porque eu não tenho uma moral onde as pessoas me conhecem. Como é que eu vou chegar lá falando, ó, galera, vim tirar vocês daí, que não era pouco, e Faraó, ou seja, presidente dos Estados Unidos, Trump, cala a boca que eu estou dando a ordem aqui agora, libera o povo. É mais ou menos isso que ele tinha que fazer. Um de nós se levantar e ir lá nos Estados Unidos e falar para o Trump que eu quero tirar esse povo que está aí. Fácil essa missão, né? Muito mole. É a mesma coisa. E é isso que ele fez. Porque no final do verso 12, Deus falou o quê? Você não vai sozinho. Eu vou com você. E é isso que ele te diz. Eu vou com você. Eu estou com você. Embora você não veja, embora você não creia, eu estou aí e não estou te desamparando em nenhum momento. Mesmo quando você está rebeldinho naquele seu canto, naquele dia que você fala, ah, não quero mais nada. Tenho certeza que todo mundo já passou e já viveu isso. Mas chega de viver isso. A gente não precisa mais. A gente pode fazer com que seja diferente. Viver as maravilhas de Deus. Com, lógico, todos os problemas que vão continuar acontecendo. Mas isso não vai alterar aquilo que eu sou em Deus.
Porque no meio de tudo isso que Moisés foi fazer, depois Deus fala um pouquinho mais para frente. Você vai lá, tal, porém, eu vou endurecer o coração dele e você não vai conseguir liberar o povo. E as pragas começam a acontecer e um monte de coisa acontece. Mas por quê? Para eles entenderem que eu sou o Deus que controla, que faz e acontece. E a gente precisa compreender isso, porque às vezes a gente não entende. A gente quer fazer tudo na nossa força, do nosso jeito e na nossa maneira. Uma das coisas que acontece, e eu acho que vejo que Deus, Ele usa a pessoa, não é por conta do conhecimento ou da sabedoria que ele tem, mas é de um coração realmente quebrantado, um coração disposto e um coração que já entendeu aquilo que Deus tem. Porque em Jeremias 1,5 vai dizer que ele, como a Tânia disse, vocês creem da palavra de Deus, vocês têm fé, e ela é a verdade, certo? Ela é absoluta sobre nossas vidas, amém? A palavra de Deus. Em Jeremias 1,5 vai dizer que antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesse ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profetas para as nações. O que esses profetas para as nações, cara? É ir lá na África? Não. É profeta nessa nação que a gente vive. Profeta na nação da minha casa, da minha família, do meu trabalho. E eu não consigo não viver mais isso. Porque é uma coisa que eu anseio a cada dia. É poder manifestar o Cristo que habita em mim, cara. É não deixar passar uma oportunidade de ser a representação do Cristo vivo aqui na terra. Isso não é um peso, isso é um privilégio, cara. Isso é uma dádiva que Deus nos deixou. Se Ele te capacitou com algum dom profissional ou não, que você ainda não tenha descoberto, não foi para você ganhar dinheiro e comprar mais uma roupa, mas foi porque Ele tem um propósito para você no lugar onde você está inserido, cara. Se Ele te deu o dom, não é para você ficar usando para benefício próprio, mas é para que você seja bênção na vida de outras pessoas. E esse é o propósito de Deus. Essa é a situação que a gente tem que viver e contemplar. Como tem sido dito aqui, a gente não precisa esperar o momento ou o dia exato para se manifestar. Hoje, vou contar um testemunho aqui que eu creio que ele está assistindo. Ele mandou mensagem para mim agora. Uma pessoa que não era cristã, eu conheci há algum tempo, lá do Presta Serviço onde eu trabalho. E a empresa, ele saiu agora há pouco tempo da empresa e hoje eu tive a oportunidade de ir na casa dele, que ele mora lá perto, na hora do meu almoço. Falei, vou fazer uma visita. E a gente orou, que ele queria que eu orasse lá. E não era cristão, nada. Um abraço para você, meu querido. Eu sei que você está aí, vendo. E a gente, no momento lá, conversando, oramos. E tinha mais um cristão que estava comigo. A gente sentiu de explicar para ele o que era realmente aceitar Jesus no coração. E na sala da casa dele, ele se entregou para Cristo. E eu falei, tá rolando uma festa no céu agora, meio-dia e meio, esse calor que tá rolando aqui. A gente tomando um café sem açúcar no apartamento. E o meu dia, eu cheguei atrasado 20 minutos no meu serviço, que vai ser ter que pago com banco de hora, mas foi tão satisfatória a minha tarde, o meu dia, porque é algo que eu desejei há alguns meses atrás. Quando Deus falou assim para mim, vai lá e fala com ele. Mas eu falei, fala com ele, Jesus, mano. E eu simplesmente obedeci o que Deus falou. E comecei a estabelecer um laço, que ele é um prestador de serviço, um engenheiro de uma empresa que estava prestando serviço lá. E a gente criou um vínculo, e meses foram se passando, e oração aqui, conhecimento ali, cafezinho aqui, e tal. E o cara se entregou para Cristo hoje, cara.
sem igreja, sem nada. Sabe por quê? Porque eu obedeci lá atrás uma voz que na minha mente gerou dúvida, mas o que eu vou? Vou, não vou? Que ainda rola crise na nossa cabeça. Mas lembra aqui, ó, eu vou com você. Se eu estou falando é para você ir, não é coisa da minha cabeça. É coisa que tem que rolar. Porque eu poderia não ter feito. E de repente Deus ia levantar outro ali 2 passos depois de mim. Mas eu não quero perder as oportunidades que Deus tem me dado. Eu não quero ficar fora daquilo que Deus tem para mim, para minha casa, para minha igreja, para minha comunidade. Tudo aquilo que sinais e maravilhas que está descrito na Bíblia, a gente tem que viver, cara. Dons, milagres, essas manifestações não cessaram, como alguns teólogos vão dizer. Eu acredito que isso tudo está se manifestando através daqueles que obedecem e que se posicionam diante do que Deus tem ensinado, do que Deus tem dito. Só que é mais fácil eu falar, será? Porque eu não quero pagar preço. Eu dou uma risadinha no canto de boca e duvido. Porque eu não estou disposto a realmente mergulhar nesse rio que é inesgotável, cara. E esse testemunho foi para honra e glória do Senhor Jesus, cara. Mas isso não é nem o começo do que eu sei que vai acontecer ainda. Do que eu desejo e anseio todos os dias. E que eu oro para que todos possam a cada dia contar 10 testemunhos, não dessa espécie, mas de todas as naturezas. Porque se a gente é um corpo que tem que caminhar junto, tem que estar todo mundo alinhado nessa mesma vibe. Não é para um ou outro. É para que o corpo esteja no mesmo nível. Aquilo que Deus tem trazido de revelação para uns, deve ser manifesto em todos. Basta eu estar disposto. Basta eu realmente entender, não aqui, ó, mas no meu espírito. Porque o intelecto, até certo ponto, ele é suficiente. Mas tem uma parte que, se não for revelado no meu espírito, não rola. As faculdades de teologia estão lotadas de gente, cheio de conhecimento, mas vazio de Deus. Eu sei porque eu acabei de sair da faculdade. E compreendo que a capela, onde deveria estar bombando, era o local que muitas vezes estava rolando, chegando ímpio. Porque os cristãos mesmos achavam que não tinha necessidade de estar lá orando, porque já estou cheio de conhecimento, ou já vou na igreja no final de semana. Então que haja mais reverência em buscar a Deus naquilo que eles querem, que é na sua palavra em oração, na intimidade. Você só precisa vir do jeito que está, porque o propósito ele vai se cumprir. A questão é, você vai? Você vai ou não? Ou vai esperar mais um pouco? Talvez deixar para os nossos filhos viverem. Eu acredito muito, eu falo muito isso para os jovens aqui. Eu acredito que nós temos uma responsabilidade de deixar um legado para a geração que vai vir, cara. Já comentei com o Cris antes das crianças nascerem, com o apóstolo Cristiano. É Cris, é difícil eu chamar ele de apóstolo. Mas que daqui 20 anos, para nós que temos filhos pequenos, aqueles que vão ter, receba, essa igreja, a gente tudo sentado aqui, ó, 30 anos, não sei. E essa criançada tudo fluindo, rebentando com essa cidade aí. Trazendo todo mundo para Jesus. Vivendo um evangelho totalmente sólido. Porque nós pagamos um preço hoje, cara. Deixando algo palpável, não uma casa boa, que é bom também, que é uma escola, uma educação, tudo isso. Glória a Deus e tem que rolar. Mas deixando o princípio de que vocês são a resposta para essa nação. Assim como nós fomos, eles serão. Então vamos fazer o que tem que ser feito, cara.
Vamos pagar o preço. Tá difícil orar? Ah, tá. Tá difícil ler a Bíblia? Aham. Então não vai rolar. Véio. Infelizmente você vai continuar, porque o outro vai vir e vai abraçar essa causa e vai embora. E vai embora. E a gente não pode mais, é que nem o Lincoln falou, eu não posso mais perder tempo com coisas que não são atreladas ao reino de Deus. Foi domingo falado aqui. Tantas coisas são importantes nos dias de hoje, amém, muita coisa importante, necessária. Mas a palavra de Deus diz o quê? Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E tudo vai vir como consequência daquilo que eu tenho buscado. Se eu cuido das coisas do Senhor, Ele vai cuidar das minhas. Cara. Só que para isso precisa ter fé. Precisa ter fé. E se lançar em tudo isso que a gente já entendeu. Eu até vi uma frase de um pastor que eu gosto muito, que é o Teófilo Hayashi. Ele falou assim: a tua submissão te levará mais longe do que a tua ambição pode te impulsionar. Talvez você tenha um desejo e um anseio de repente viver umas coisas loucas. Mas se você não iniciou ela na submissão, essas coisas vão ficar teoricamente marcadas em algum lugar e não vai acontecer. Porque se você não está se submetendo ao que Deus está dizendo, pode traçar o cronograma, o organograma, o planejamento estratégico, que não vai fluir. Porque tem coisa que é no reino do Espírito, não é no reino terrestre. As coisas se iniciam em Deus para que depois aconteçam aqui. E se não tem havido uma submissão, como que eu vou interpretar aquilo que é no reino do Espírito? Se eu não tenho uma intimidade com o Pai como deveria, como que eu sei o que Ele está falando, o que Ele não está falando? Porque você só se submete ao seu Pai terreno quando você o reconhece como Pai, certo? Quando você tem uma intimidade com Ele, um amor, e aí você faz tudo aquilo. Não porque Ele está mandando, mas porque você sabe que é importante para a sua vida. E com Deus é a mesma coisa. Se eu estou alinhado com Ele, naquilo que Ele já estabeleceu, não vai ser difícil de eu cumprir tudo aquilo que precisa. Não porque aquilo vai gerar uma consequência na minha vida, mas porque eu sei que vai ser bênção para mim e para todos que estão à minha volta. Outro exemplo foi um pastor americano na década de 60, David Wilkerson. Vocês ouviram falar já dele? Ele revolucionou a Times Square, que na época era a cidade mais violenta do mundo, porque era nos Estados Unidos, onde a periferia negra dominava, não tinha polícia, não tinha nada. Lá, como se diz, o negócio era louco. Não tinha autoridade sobre aquelas pessoas. E ele, um pastor do interior, com uma igreja boa, com a esposa grávida, começa a sentir uma insatisfação. Não está bom. A igreja está legal, cheia de membros, dízimo, louvor, tudo fluindo bem, ministério de jovens, de criança, adolescente. Porém, ele começa a falar: Deus, acho que não é só isso, tem mais. Ele faz um propósito louco lá, tipo, não assistir televisão, porque a televisão dominava. Isso lá na década de 60, hein? 60 ou 70, acho, 60 mesmo. Ele fala: essa televisão tem me consumido, eu tenho lido pouco a Bíblia. Então, eu vou dar fim nela. Colocou um anúncio de venda lá. Se eu vender ela até tal dia, é resposta mesmo do Senhor, que o Senhor tem algo a mais para mim. E diz que poucas horas ou minutos antes de terminar o propósito, o telefone toca lá e realmente ele vende a televisão. E aí ele tem, eu não me lembro agora exatamente se foi como ele reconheceu essa cidade. Mas ele sai do interior e vai para essa cidade, que era uma cidade grande, de Nova York, fazer um evangelismo. Sabe com quem ele foi?
igual Moisés, sozinho. Não foi nem com Arão, não tinha nem o irmão dele lá. Ele pegou o carro dele, largou a esposa da igreja e falou, ó, tô indo porque tem um propósito para mim naquele lugar lá. E começou a evangelizar. Os caras roubaram ele, porque ele tinha que dormir dentro do carro, roubaram as rodas do carro dele. Ele foi dar um sapato pro moleque lá, teve que andar descalço no primeiro dia. Tem um filme, e o livro, A Cruz e o Punhal. Pode procurar no YouTube, depois vocês vão ver. Filminho antigo, mas vale a pena. E tem um livro também para você baixar na internet, de grátis. E muito interessante, porque aquele cara sofreu demais, cara. Só que uma coisa ele conseguiu evangelizar o cabeça das gangues lá. E conseguiu levar o cara para Cristo. A hora que ele conseguiu essa sacada aí, ele converteu. Ele conseguiu estabelecer uma igreja no lugar onde era o mais boca quente do lugar. E tem essa igreja até hoje lá. E começou a crescer de membros, ele uniu as gangues, ele pacificou o lugar. Ele não, Jesus, né? Através da vida dele. E tudo isso porque ele se submeteu. Véio. Talvez, a gente não sabe o que Deus quer. Há uns anos atrás eu falei, Deus, eu estou disposto a fazer o que o Senhor quiser. Na época eu tinha casado de novo, eu falei para minha esposa assim, eu falei, ó, se Deus quiser que a gente vá embora, a gente vai embora. Acabamos de comprar casa, mas nós vamos vender ela aqui e vou embora, porque eu vou me submeter à vontade de Deus. Isso há uns anos atrás. E não adianta eu voltar atrás, porque eu falei para Deus. E Deus não esquece. A gente esquece de um monte de coisa que a gente fala. Você faz promessa hoje e amanhã, já não sei se eu quero mais. Mas isso aí para Deus está registrado lá no livro. Então, eu me lancei. E se for da vontade dele que eu vá embora, a glória a Deus, eu vou. Falei isso para minha mãe, na época ela ficou meio assim, traumatizada, porque eu amo estar no final de semana na casa dela. Mas, como eu estava falando para o Felipe ali, já não sou mais eu, cara. Não somos mais as nossas vontades. É a vontade do Senhor. Se é tudo dele, como é que eu vou decidir ou definir alguma coisa da minha vida? Se ele deu a vida por nós, como diz Rodolfo Abrantes numa frase, por que não dar a minha vida para ele? Pela vida do próximo, que a Bíblia vai dizer isso. É você se entregar por amor aos outros e viver de fato o que ele tem. Não deixe de viver o que Deus tem para você. Porque pode amanhã ou depois gerar um arrependimento no seu coração, e esse arrependimento não vai ter mais conserto, porque o tempo que passa, ele fica para trás. Sabe o que a gente precisa para isso? É decidir. Uma coisa simples demais a gente precisa fazer, é decidir o agora. Vou ou não vou? Quero ou não quero viver isso? Quem quer viver isso? Você pode levantar sua mão se você tem desejo de viver isso? É isso que a gente tem que fazer para Deus. Senhor, eu quero viver. Não sei, não estou entendendo nada que o Rogério está falando aí. Mas deve ser alguma coisa. E eu quero me lançar nisso. Eu quero estar disposto a viver esse propósito. Na fé. Na fé. Quando a gente entende na fé, pode ter certeza, a resposta vem imediatamente. Quando a gente se posiciona, Deus, hoje eu estava comentando isso com uma pessoa, Deus é maravilhoso, Ele é instantâneo. Ele está agindo e não para de agir. Não precisamos de nova revelação, porque tudo já foi revelado, amém? Essa aqui é a revelação completa, o cânon foi fechado. Iniciou em Gênesis e acabou em Apocalipse. João já escreveu tudo que tinha que ser revelado, vai se cumprir. Vai se cumprir. Jesus vai voltar? Vai voltar. Vamos ver? Não sei se a gente vai estar aqui num dia de culto ou se vai ser daqui a uns anos. Mas isso aqui vai acontecer, porque eu creio. Porque a fé que Jesus colocou no meu coração me faz compreender isso. E isso tem que ter o princípio de que, se já foi revelado, vamos cumprir então o que está escrito.
o simples, o básico, que é voltar nas práticas que não são difíceis de entender, que é princípio 1 mais 1 igual a 2, cara. Não precisa de mistério para entender que eu tenho que ser obediente, que eu tenho que ser submisso. Não precisa de curso, não precisa de nada. Só precisa de um coração realmente disposto a se submeter. Deus, Ele sempre esteve presente e estará presente. Como diz em Êxodo 40, 38, o povo andava de dia, o que vinha? A nuvem cobrindo. E à noite, mesma coisa, o frio vinha, o que acontecia? Coluna de fogo. A manifestação de Deus, ela é constante. Eu vejo isso porque antes da minha conversão, quantas e quantas vezes Deus estava comigo, me guardando, e me livrou de tantas coisas. Eu sei que você também foi acobertado por Deus e protegido de morte várias vezes. Porque Deus já era manifesto na sua vida. Deus, Ele já te guardava, porque Ele já tinha te escolhido e separado, meu. E isso desde 6.000 anos atrás, e até hoje tem acontecido. Abre comigo, para a gente concluir. Vandão, você pode vir aí, por favor? Em Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cara, isso é uma promessa continuada da revelação divina. Isso aqui é Jesus que disse. Não foi coisa inventada. Que era para a gente continuar nessa mesma caminhada, nesta mesma ordenança, porque Ele estaria conosco, permitindo que a gente levasse a chave dos locais onde a gente precisa acessar. E se essa autoridade foi dada a nós, a única coisa que a gente precisa realmente é se submeter a tudo aquilo que Ele quer. Se coloque de pé para a gente poder encerrar. E poder de fato perguntar para Ele agora se a submissão que você tem vivido tem agradado a Deus. Porque talvez você já seja submisso a Deus, mas será que a tua submissão está de acordo com aquilo que Deus tem estabelecido para você? Será que essa submissão ela está completamente certa aos olhos de Deus? Essa submissão de fato tem gerado uma obediência naquilo que Deus tem trazido como princípio para a sua vida? Porque é muito mais fácil, irmãos. Deus prefere a obediência do que o sacrifício. Chega de ficar sacrificando, de ter que todo dia ficar pedindo perdão pelos mesmos pecados. Todo dia a mesma murmuração, porque mais uma vez você foi desobediente àquilo que Deus já ensinou há vários anos atrás. Não precisamos mais viver dessa forma. Não há tempo mais para viver dessa forma.
podemos desfrutar de tudo aquilo que Deus já preparou para nós, que é sim uma plenitude com Ele, vivendo para Ele, sendo instrumento dEle para aperfeiçoamento e transformação de muitos que precisam, irmão. Você pode não achar isso, mas você é importante para a transformação de muita gente. Você é sim importante. Talvez uma voz dentro da sua cabeça diga: não é possível isso. Mas eu digo, é possível sim, em nome de Jesus.